O meu nome é Roberto e este relato aconteceu com a minha avó Isabel lá por volta dos anos 50, na época em que ela morava com uma tia, pois era órfã. Eu contaria em primeira pessoa do jeitinho que ela me contava. E era mais ou menos assim. Eu tinha 12 anos e morava em Arumanduba, uma comunidade próxima à cidade de Almerim, no oeste do Pará. O local tinha poucos moradores e lá todo mundo se conhecia. Eu estava morando com a irmã da minha mãe, pois infelizmente eu havia perdido ela recentemente para a malária. Então eu acabei sendo acolhida pela minha tia Teresa. Ela me acolheu e me ajudou muito no momento mais difícil da minha vida. Os dias foram se passando e eu me adaptava à rotina da minha nova casa. Eu ia para a roça de segunda a sábado, eu trabalhava no pesado e só voltava para casa no final do dia. Junto comigo e com a tia Teresa na casa também moravam o seu Raimundo e suas duas filhas, Benedita e Maria, morando lá. Percebi que a minha tia tinha um costume que eu achava um pouco estranho. Ela não podia ouvir um barulho fora do comum que já corria para a janela que ficava em direção à rua. Então percebi que de vez em quando meu tio Raimundo brigava com ela para que ela se acalmasse e acabasse com aquela curiosidade toda. Entretanto, ela sempre ignorava e fazia alguma careta para ele. Aos domingos sempre descansávamos e nessa folga íamos para a igreja de manhã. Depois de voltar, íamos para casa e comíamos. Eu ficava brincando com as minhas primas o restante do dia e cedo íamos dormir, pois no próximo dia retornava a rotina de trabalhos na roça. O tempo foi passando e chegava o período da quaresma. O meu tio saiu para pescar e em seguida salgava os peixes para que consumíssemos durante aquele período. Como a minha tia era católica fervorosa, ela fazia questão de seguir todas as tradições religiosas. Ela fazia as novenas em nossa casa e não permitia o consumo de carne vermelha naquele período santo. A Semana Santa estava chegando e tia Teresa estava organizando tudo. Naquela época ninguém trabalhava nesse período. Era um momento somente de oração, reflexão de pensamentos em nossos erros e pedir perdão. Na segunda-feira santa, depois do jantar, tio Raimundo chamou as minhas primas e eu e disse: "Meninas, não se importa o que vocês ouvirem durante as noites, independente do barulho que seja, por favor, não levantem para olhar." Eu logo perguntei: "Por que o senhor está dizendo isso?" E ele respondeu: "É porque durante a quaresma, tudo de mal que você possa imaginar anda solto pelo mundo. Então devemos tomar cuidado, incluindo você, Teresa, que é a mais curiosa de todos nós." A minha tia olhou para ele com um olhar de desdém e só deu de ombros. Depois da conversa que eu tive com meu tio, fomos dormir logo em seguida. Naquela madrugada, eu acordei com barulhos na rua, como se várias pessoas estivessem conversando. Eu não entendia o que elas falavam, mas era um barulho muito alto e logo me lembrei do aviso no qual meu tio havia nos dado. Então, ignorei e voltei a dormir. No dia seguinte, quando fomos tomar café, eu contei a todos o que eu havia escutado na noite anterior. O meu tio então me olhou e disse: "Ah, menina, você fez muito bem em não se levantar, pois não sabíamos o que era. Mas de uma coisa eu te garanto, gente, aquilo ali não era." Na hora minha tia ficou furiosa comigo, pois eu não tinha a chamado, pois ela queria ver. Já o meu tio Raimundo a repreendeu na hora e o assunto se encerrou por ali mesmo. Segui com a minha rotina até a noite cair e fomos dormir. Porém eu não sabia que a minha tia estava atenta naquela noite para ver se escutava o barulho no qual
eu havia dito ter ouvido antes. Já era quase meia-noite e a minha tia ouviu de longe várias pessoas cantando hinos. Ela achou estranho, afinal, como era Semana Santa, não havia nenhum festejo de santos na igreja. Então ela correu para a janela para ver quem estava passando. E de longe, ela viu várias pessoas em uma procissão carregando bandeiras e até mesmo um santo sendo carregado. Mas ela não reconheceu nenhuma das pessoas e nem o tal santo. No final da procissão, vinha uma senhora sozinha. Quando ela se movia, havia um barulho muito sutil. Era como se houvessem vários sininhos ao redor do seu corpo. A procissão foi passando e quando a senhora chegou em frente à janela onde a minha tia estava, o seu pescoço virou para trás e ela olhou diretamente para minha tia. Assustada, a minha tia deu um grito altíssimo que acabou acordando todos da casa com o grito dela. Fomos até a sala e vimos que ela estava caída. O meu tio a carregou e a reanimou ali mesmo. Ao amanhecer, a minha tia estava passando mal, ela estava com muita febre e mesmo delirando, ela nos contou tudo o que havia visto. O meu tio na mesma hora mandou a minha prima Benedita ir atrás do seu Agripino, um benzedor que atendia a todos daquela região. Quando ele chegou em nossa casa, ele disse que não podia fazer nada pela minha tia, afinal, ela estava sendo punida por não respeitar a penitência que as almas pagavam. Ele disse que só faria uma oração por ela. Hoje, nada podia ser desfeito. Depois de dias de febre, a minha tia começou a enlouquecer. Ela começou a se morder e a se machucar sempre que podia. O meu tio Raimundo fez um quarto nos fundos da casa todo fechado e, infelizmente, trancou a minha tia lá para protegê-la de si mesma e também de nós, pois ela tinha ficado extremamente violenta. O tempo foi passando e ela só piorava. A única pessoa que tinha coragem de entrar naquele quarto era o meu tio e, mesmo assim, só ia lá quando necessário para levar água e alimentos para minha tia. Quando eu estava em casa, eu às vezes me aproximava do quarto e eu podia ouvir barulhos muito feios e vozes que pareciam ser de várias pessoas. Depois de um ano daquele tormento, o meu tio foi levar o café para minha tia e a encontrou morta. Ela tinha se mordido tantas vezes que arrancou pedaços do seu próprio corpo e que provavelmente sangrou até morrer. Depois do falecimento da minha tia, nos mudamos para uma outra cidade. O meu tio não suportava a dor de perder a sua esposa e queria ficar naquele lugar onde tudo lembrava a ela. E a maioria das lembranças, infelizmente, eram coisas ruins e dolorosas. Infelizmente, a minha tia não respeitou a penitência das almas. Desde então, eu tomei isso como exemplo e respeito muito a Semana Santa e repasso para os meus filhos e netos que jamais devemos ficar durante a noite na janela da casa. Afinal, não sabemos o que vamos ver e muito menos se iremos sobreviver. Eu nunca acreditei em vídeos sobre extraterrestres, mas não duvido da visão de outros, porque a própria Bíblia cita que haverá sinais estranhos no céu. Este é um relato pessoal de um colega de trabalho e estou apenas repassando o relato para vocês. Nós trabalhávamos juntos em uma madeireira na década de 90 e quando estávamos fazendo uma entrega de madeira na cidade de Terra Roxa, no Paraná, começamos a conversar na cabine do caminhão. Enquanto dirigia, esse meu colega me contava que o seu pai havia visto diversas vezes um tipo de bola de fogo atravessar a mata e voando como um meteoro.
Ele dizia que seu pai contava que essa bola de fogo não incendiava nada ao redor, apenas voava em uma velocidade muito rápida. Curioso, o meu colega na cabine dizia que queria ter o privilégio de ver exatamente o que seu pai havia visto. Eu fiquei do lado dele ouvindo atentamente suas histórias, quando de repente ouvi algo semelhante a um sinal de colégio. Naquele mesmo momento, percebi que o som havia se distanciado, indo para longe. Eu fiquei ouvindo apenas um pequeno zumbido depois de um tempo. Ainda perplexo, eu interrompi o meu colega, perguntando se ele havia escutado o mesmo som do que eu. Ele apenas me perguntou dizendo: "Que som?" E eu lhe respondi que era um som de sirene que havia acabado de ouvir. Então ele me respondeu dizendo que poderia ser o som de algum colégio por perto. Mas aquilo não havia me convencido e eu fiquei bem cismado. Logo depois, chegamos à marcenaria e perguntei ao proprietário se havia algum colégio por perto. Ele me respondeu que o colégio mais próximo ficava a 30 quilômetros de distância. Então descarregamos a madeira no local e voltamos para casa. Ao chegar em casa, eu comentei com a minha esposa sobre o que havia acontecido e ela também ficou bem cismada. No mesmo dia havia uma reunião na casa de uma amiga da minha esposa e nós fomos. E quando acabou, já se passavam das 11 horas da noite. Então retornamos para nossa casa. Foi quando encontramos esse colega parado em frente à mesma. Ele estava suado e chegou até mim comentando sobre o que havíamos conversado horas atrás na cabine do caminhão, sobre o que eu havia falado de um som estranho que eu tinha escutado. E ele me disse o seguinte: "Rapaz, eu vou te falar um negócio que eu tenho certeza que você não vai acreditar, mas não é brincadeira não, é sério. Enquanto eu tomava banho, eu percebi algo semelhante a uma sirene de escola. Era como se houvesse uma escola ao lado da minha casa. Eu fiquei atônito com aquilo e me vesti rapidamente e saí para ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei na parte de fora da casa, o som simplesmente havia desaparecido. Eu até procurei por todo o quintal, mas eu não vi nada de fora do normal. Então eu decidi ir até um vizinho perguntar sobre o tal barulho para ver se ele também havia escutado. Foi quando eu percebi algo com uma esfera de ferro toda amassada, do tamanho de um carro, voando rapidamente pelo céu. Foi tão rápido que com um susto eu acabei caindo sentado no meu quintal. Depois de alguns segundos, aquela esfera voou mais uns 50 metros a uma velocidade agora razoável e desapareceu diante dos meus olhos. Eu estou até agora embasbacado, não vou mentir. Após ele me contar aquele relato, eu acabei acreditando nele, pois eu percebi como estava a sua feição. Sem contar que já era tarde, por volta das 11 horas da noite, e era improvável que ele viesse mentir na minha casa naquele horário. Sei que foi uma experiência impressionante, como ele havia me dito. Depois disso, eu acabei me mudando e nunca mais vi e nem ouvi falar desse rapaz. Mas eu sei o que ele viu é um grande privilégio. Como ele havia me dito antes, poucas pessoas têm contatos tão próximos como esse. Eu nasci no ano de 1980, no Rio de Janeiro, capital. Eu não quero mencionar o meu nome e também vou evitar mencionar o nome de muitas pessoas que participaram do episódio do qual eu irei narrar para vocês. Eu tinha 8 anos de idade em 1988 e lembro que o meu pai e a minha mãe estavam felizes. O meu pai havia acabado de comprar um convite para participar da virada do ano
em uma festa em alto mar, com um jantar onde comemorariam a virada do ano e a entrada de 1989. Era uma noite de Natal e minha família estava reunida em casa. Eu já estava com sono, pois já era tarde, e depois da ceia de Natal, eu fui dormir. E durante a madrugada eu tive um sonho, uma visão, eu não sei exatamente o que foi, mas eu vi uma pessoa, um ser, sei lá. Essa coisa entrou dentro do meu quarto e tinha uma luz bem forte. Era uma luz clara, uma luz branca, mas apesar de ser forte, aquela luz não incomodava os meus olhos. Aquela pessoa ou espírito falou comigo. Na verdade, eu nem sei dizer o que era. Apenas olhou para mim e disse: eu vim aqui para pedir para você para que converse com seus pais, para que eles não vão nesse passeio pelo qual estão esperando. Fale com eles. Converse com seus pais para que desistam do passeio, do tal passeio do meio do mar no último dia do ano. Depois disso, aquele ser sumiu, desapareceu na minha frente e eu voltei a dormir. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a minha mãe. Eu falei com ela sobre o que eu tinha sonhado. Na verdade, eu não sabia também. Não sei se foi uma visão, sonho, ou se aquilo tudo realmente aconteceu. Eu estava com a minha cabeça bem embolada em relação àquilo. Mas mesmo assim, eu pedi para que ela não fosse naquele passeio de barco junto com meu pai. E pedi para que ela conversasse com ele também, para que ele também não fosse naquele jantar. A minha mãe me abraçou e disse: filho, eu não vou. Eu já não estava mesmo com muita vontade de ir nesse passeio. Ainda mais agora que você me falou isso, pode confiar em mim que eu não vou mais. O que eu não sabia era que a minha mãe havia descoberto que o meu pai tinha uma amante e ela não estava feliz. Nos dias anteriores eu percebia na fisionomia da minha mãe que não havia felicidade. Era diferente dos outros anos, no qual nós passamos juntos no Natal e Ano Novo. A minha mãe tinha um sorriso amarelo apenas em seu rosto. Não era a mesma coisa dos outros anos. No entanto, ela não contou para ninguém a descoberta que ela havia feito. No caso, que meu pai estava escondendo uma segunda mulher. Ela não queria, provavelmente, estragar a festa das pessoas da família. Na verdade, ela queria segurar, por mais que estivesse infeliz. Mas as outras pessoas da família não tinham culpa do que meu pai estava fazendo com ela. Acredito que depois das festas, no início do ano de 1989, a minha mãe chamaria o meu pai e os dois conversariam para ver como resolveriam aquela situação. Quando meu pai chegou do trabalho à noite, ouvi que a minha mãe estava conversando com ele. Ela estava insistindo, tentando convencê-lo a não ir também naquele passeio. Mas o meu pai não gostou nem um pouco da conversa com a minha mãe e começou a gritar com ela, dizendo: se você não vai, eu vou. Se você não quiser ir, tudo bem, eu vou sozinho. Não tem problema. Mas a minha mãe sabia, ou até mesmo desconfiava pelo menos, de que ele não iria sozinho. E parece que ele estava até gostando de saber que a minha mãe havia desistido do tal passeio, porque assim ele poderia levar a amante dele junto naquele passeio, ao invés da minha mãe. Com certeza o meu pai estava apaixonado pela amante dele e o jantar seria até melhor com ela no meio do mar do que com a gente. E isso aconteceu. Ele levou a amante naquele passeio e minha mãe ficou comigo. Então ela me disse: nós vamos passear na casa dos seus avós. Nós vamos passar a virada do ano junto com eles e eu tenho certeza que vai ser legal. E nós fomos para a casa da minha avó. O meu avô estava esperando por mim e ficamos nós 4 juntos. Na casa haviam doces, comida e estávamos felizes. É claro que eu sentia a falta do meu pai. Eu queria muito que ele estivesse ali comigo também.
Mas a minha mãe havia feito tanta coisa, tantos doces, sucos, e evitava comentar sobre o que o meu pai poderia estar fazendo, e nem mesmo ela queria saber com quem ele estava. Eu acredito que ela imaginava naquela época que ele não estava sozinho naquele passeio. Sim, eu sei que haviam muitas pessoas no barco também naquele jantar, mas o meu pai não foi desacompanhado. Isso a minha mãe tinha certeza. Ela até tentava esconder, mas eu, como já disse, percebia na fisionomia, nos olhos dela, que ela não estava muito feliz com aquele final de ano. Eram quase meia-noite, já estava para começar os fogos na praia durante a virada do ano, e eu já estava com muito sono. Falei para minha avó, que estava sentada na sala vendo televisão e queria acompanhar a queima de fogos pela TV. Vó, eu estou com sono, eu quero dormir. Ela disse para mim, tá bom, meu filho, eu vou acompanhar você até o seu quarto. Vamos, eu vou com você até lá. A minha avó me levou até o quarto e me deitei. Peguei no sono rápido, eu estava cansado. O sono não demorou a chegar para mim e eu acabei adormecendo. Algum tempo depois, eu não sei quantas horas se passaram, eu acordei com o telefone tocando e ouvi a minha mãe falando com uma voz meio embargada. Ela não estava bem. Eu até pensei que ela estava passando mal. Eu me levantei e fui até a sala. Quando cheguei lá, a minha mãe estava pálida e quase não conseguia falar com a pessoa do outro lado do telefone. Ela agradeceu pela ligação e vi lágrimas escorrendo pelo seu rosto. A minha avó e meu avô estavam perto dela. Eles estavam em pé ao seu lado. Foi então que a minha mãe começou a chorar. A minha avó abraçou a minha mãe. O meu avô também se aproximou. Quando ela me viu, falou: filho, você acordou, volta para o quarto, volta a dormir. Tá tudo bem, não se preocupe. Naquela hora eu não sabia, apenas desconfiava que realmente não estava tudo bem. Ela só não queria falar a verdade para mim naquele momento. Então eu perguntei: por que está chorando? Se está tudo bem, por que você está chorando? Então a minha avó me abraçou e falou: filho, vamos para o quarto. A avó fica lá com você até você dormir de novo. E eu disse para ela: não, vó. Eu quero ficar aqui. O que aconteceu? Por que a minha mãe está chorando assim? Diante da minha insistência, a minha mãe acabou me abraçando e nós fomos nos sentar no sofá da sala. Ela olhou para mim bem séria e falou: meu filho, você precisa ser forte. Eu quero te agradecer primeiramente porque você me convenceu a não ir naquele passeio junto com seu pai. E eu perguntei a ela: mas o que tem a ver, mãe? O que aconteceu com meu pai, mãe? O que aconteceu com ele? Fala para mim. Foi com ele que aconteceu alguma coisa? É por isso que te ligaram? E é por isso que você está chorando? Então ela me falou: o barco que seu pai estava passeando sofreu um acidente, sofreu um naufrágio. O barco virou e muitas pessoas estão sendo retiradas do mar nesse momento. E parece que seu pai está com o nome na lista das pessoas que não resistiram e acabaram perdendo a vida. Naquele momento eu comecei a chorar e gritar: não é verdade. Não é verdade, não pode ser. O meu pai está vivo. Ele vai voltar para casa. Eu comecei a chorar também. A minha avó trouxe um copo d'água, acho que tinha até açúcar, e pediu para que eu bebesse. Eu não queria beber. Eu falei: eu não quero isso aqui, vó. Eu quero é o meu pai. Eu quero o meu pai. O meu pai tem que ficar comigo. Eu quero que meu pai volte para casa. Eu preciso dele. Mas infelizmente aquele acidente aconteceu. E o meu pai
terrivelmente não resistiu e realmente perdeu a sua vida. Acreditamos também que a mulher que estava com ele, no caso a amante dele, também tenha sofrido com aquele acidente e também não tenha resistido. Somente na virada do ano, a minha mãe chamou a minha avó, chamou o meu avô e conversou com eles, dizendo que ela sabia que o meu pai tinha uma amante. Ela descobriu no final do ano de 1988 e que provavelmente aquela mulher que estava com ele, no caso os dois acabaram perdendo suas vidas naquele acidente. Hoje em dia eu sou pai, sou casado e tenho 2 filhos. A minha mãe decidiu não se casar novamente, ela mora sozinha na mesma casa. Durante um tempo de trabalho eu fui guardando dinheiro e graças a Deus eu consegui comprar uma casa perto da casa onde a minha mãe vive até hoje. Eu moro perto da casa da minha mãe. Eu até falei com ela já há algum tempo. Mãe, a senhora precisa arrumar alguma pessoa. A senhora precisa se casar novamente. Mas ela decidiu levar a vida sozinha. E preocupado com ela, eu não quis morar longe. Comprei uma casa no mesmo bairro, na mesma rua no qual a minha mãe reside. Então estou sempre junto com ela, sempre que posso, vou visitá-la ou ela mesma vem aqui em casa passar algum tempo com os netos. Eu sei que ela demonstra ser uma pessoa muito forte e feliz, mas eu sei que há muitos anos ela guarda uma infelicidade muito grande no seu coração. Ela não queria que aquilo acontecesse, nem que o meu pai tivesse ido naquele passeio. Eu acredito que minha mãe gostava tanto dele que talvez até perdoasse o fato dele ter arrumado uma amante. Agora, se ele deixasse a amante para viver novamente com ela, eu não sei. Aí já é um outro caso. É somente uma suposição. Eu imagino isso porque a minha mãe não quis um outro homem na vida dela. Ela não quis se casar novamente. Ela brinca com os netos, ela sorri, ela dá doces, leva até os netos para passear. Mas no fundo, eu sei que a minha mãe é uma mulher infeliz. E eu até hoje não consegui entender de fato o que era aquela imagem que surgiu no meu sonho ou apareceu no meu quarto naquela noite. É o que eu disse anteriormente, eu não sei se foi sonho, eu não sei se foi uma visão, mas que aconteceu naquela noite, aconteceu. Naquela noite de Natal de 1988. Aquela coisa simplesmente me pediu para que eu conversasse com a minha mãe e o meu pai, para que eles não fossem naquele passeio de barco, naquele jantar, na virada do ano, lá no meio do mar. Graças a Deus a minha mãe me escutou e não foi, e por isso está viva aqui comigo. Já o meu pai, ele não acreditou, não deu ideia e acabou indo participar daquela festividade. E infelizmente, ele estava no mesmo barco que naufragou e o meu pai não resistiu. E hoje, ele não se encontra mais junto conosco. Eu guardo na memória os momentos felizes que eu tive ao lado do meu pai. Eu queria que ele estivesse aqui, afinal de contas, é o meu pai. Entendo também a tristeza que invadiu o coração da minha mãe. Não deve ser fácil saber que foi trocada por uma outra pessoa. Mas em nenhum momento, nunca ouvi a minha mãe falando que desejava que o meu pai pagasse um preço tão alto quanto ele pagou por ter feito aquilo com ela. Ela gostava dele. Na verdade, ela amava o meu pai. Eu não sei o que levou ele a se envolver com uma outra pessoa. Talvez, se não fosse o desejo de aventura e o prazer pela traição que estava praticando contra a minha mãe, ele não tivesse ido naquele barco, naquele passeio. E hoje ele estaria junto conosco também. Mas enfim, a gente não sabe, as coisas acontecem, muitas coisas são provocadas. Muitas coisas acontecem inevitavelmente, mas ele poderia ter evitado aquilo. Eu tentei avisá-lo para que ele não fosse. A minha mãe, graças a Deus, me ouviu e não foi.
Eu queria muito que meu pai também tivesse dado ouvido ao meu pedido para que ele ficasse junto com a gente em casa e não fosse para aquele barco. Mas ele fez a escolha errada. Enfim, tem coisas que a gente não consegue evitar. Eu não poderia impedir que o meu pai fosse. A minha mãe me ouviu e hoje está junto conosco, graças a Deus. Já o meu pai, infelizmente, não conseguiu conhecer nem os 2 netos deles, dos quais hoje em dia a minha mãe brinca com eles. Eu ainda moro na cidade de Rio de Janeiro, perto da minha mãe. Como eu disse no início desse relato, eu não quero falar nomes por respeito às famílias das pessoas que perderam entes queridos naquele acidente e também pela memória de muitas pessoas que perderam suas vidas durante a virada do ano de 88 para 89 lá no meio do mar. Esse foi o relato que eu quis contar para vocês. Eu até imagino que muito de vocês aí do canal sabe do acidente no qual eu estou falando. Esse acidente repercutiu o Brasil inteiro. Foi muito triste, sabe? É muito triste saber que o meu pai também estava naquele maldito lugar. Boa noite. Se você gostou desse vídeo, convido a você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa experiência com mais pessoas que gostariam de ouvir esse relato. Aqui embaixo está o campo dos comentários para você deixar uma crítica, elogio ou até mesmo alguma sugestão de algum vídeo. O meu muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Um abraço.